E o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, chegou a Israel nesta quinta-feira para prestar solidariedade ao país. Na visita a Tel Aviv, Sunak afirmou que o Reino Unido defende o direito de autodefesa de Israel. Abre aspas. Nós defendemos o direito de Israel de ir atrás do Hamas, de se defender, retomar os seus reféns e fortalecer a sua segurança no longo prazo. Fecha aspas. Rishi Sunak acrescentou que Israel tem tomado todas as precauções para evitar ferir civis, segundo ele, um posicionamento diferente dos terroristas do Hamas, que estão colocando civis em risco. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu o apoio do Reino Unido e, ao lado do premier britânico, afirmou que a guerra que o país trava será longa. E ressaltou que grupos do Hamas e do Hezbollah, além do Irã, desejam levar o Oriente Médio a uma era de, abre aspas, servidão, guerra, escravidão e aniquilação, fecha aspas. Ana, quero te ouvir. Ontem comentamos da visita do presidente americano Joe Biden a Israel e agora, então, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, também faz aí uma visita de solidariedade a Israel. Importante esse momento de união entre as nações, né? Não tem meio termo para essa história, não é, Paula? Depois do que aconteceu no dia 7 de outubro, se alguém ainda coloca uma vírgula, mas o Hamas, é inaceitável. Estamos diante do cruzamento de uma fronteira entre a civilização e o barbarismo. Eu estava lendo hoje mais cedo, Paula, o relato daqueles first responders, né? Daquelas primeiras pessoas que chegam nos lugares de tragédia, e o policial caiu em lágrimas, ele não conseguiu terminar o depoimento dele, dizendo das atrocidades, das barbaridades, né? Aqui a gente, né, debatemos se a gente mostrava as fotos, né? Se mostra ou não, porque muitos parecem que ainda não colocaram na cabeça a dimensão do que aconteceu. Talvez as fotos elas possam, né, ajudar. Eu confesso que eu não consigo ver essas fotos, já vi algumas, mas hoje o depoimento desse policial é difícil repetir, mas eu acho que é importante, se a gente não mostra as fotos, é importante a gente saber o que aquelas pessoas que chegaram ali, o que elas viram. Esse policial dizendo que ele entrou numa casa e que os pais estavam com as mãos amarradas para trás, sem as cabeças, e as duas crianças de mais ou menos 6 e 8 anos estavam mortas e com muitos sinais de tortura. Não tenho o que dizer, Paula. Se alguém ainda consegue arrumar um mas para o que aconteceu no dia 7 de outubro e como Israel tem o direito de defender o seu país e defender a sua gente contra a carnificina que foi cometida contra famílias, civis, crianças, bebês, idosos, sobreviventes do Holocausto que morreram agora, não tem meio termo, Paula, não tem meio termo. E aqui nos Estados Unidos, as manifestações pró-Hamas já estão sendo colocadas onde elas merecem. Na condenação pública dos políticos, na condenação pública das universidades, na condenação pública dos doadores das universidades, porque passar pano para bárbaros não tem como. Foi uma atrocidade cometida contra um povo, um genocídio, e que nós sabemos muito bem que assim que essa caixa de Pandora ela é aberta, como ela foi aberta lá atrás com o nazismo, nós sabemos muito bem que não são só os judeus que vão ser perseguidos. Outras pessoas, etnias, também serão perseguidos. E os cristãos estão logo ali na fila. Silvio, Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, reafirmou o que nós dissemos ontem, né, que infelizmente, para a tristeza do mundo, né, essa guerra contra o terror vai se estender, vai ser uma guerra longa que nós vamos acompanhar aí nos próximos meses.
Infelizmente, Paula, mas é necessário, porque não há como retroceder quando se trata de uma resposta ao terror, à barbárie, à selvageria. É disso que se trata. Não é um conflito, um confronto que envolve a causa palestina legítima, por exemplo. Não. É um combate ao horror, à escuridão. O primeiro-ministro britânico usou essas palavras hoje. Ele disse para os israelenses: nós estamos com vocês nessa hora mais sombria, nesse momento mais sombrio. E seguramente é o maior massacre contra judeus desde o Holocausto. Então o mundo já deixou claro, os países deixam claro nessa hora de que lado eles estão na história. Do lado da civilização ou do lado da escuridão. O Reino Unido está deixando isso claro. Os Estados Unidos deixaram isso claro e ontem nós fizemos aqui todos aqueles parênteses necessários em relação à administração Joe Biden, que nós criticamos, mas a postura foi correta, ao anunciar que empregará um esforço, inclusive financeiro, sem precedentes em apoio a Israel. A mesma coisa acontece com países, a maioria dos países da União Europeia. Só não está do lado de Israel contra o horror do Hamas países onde a democracia é relativa. E esses países são governados, todos eles, pela esquerda. Porque a esquerda tem esse problema com democracias. E Israel é a única democracia naquela região. Eles têm problemas com valores judaicos cristãos. Eles têm problemas. É aí que mora a grande questão. Eles não vão apoiar. Então, o Brasil, infelizmente, se coloca no eixo errado da história. O Brasil está do lado errado, porque este governo é de esquerda. Porque a nossa diplomacia hoje é chefiada pelo PT. É porque na nossa diplomacia tem Celso Amorim. É porque tem o Lula. É porque eles não conseguem. E por isso passaram um vexame na ONU. Tiveram a resolução vetada quando presidiam de forma rotativa o Conselho de Segurança da ONU. Era uma chance de o Brasil mostrar para o mundo que a tão pleiteada cadeira no Conselho de Segurança, a cadeira permanente, um pleito do próprio presidente Lula desde a virada do século no seu primeiro mandato, poderia ser legítima, mas não é. Porque o Brasil não consegue reagir com firmeza ao Hamas. Porque integrantes do Palácio do Planalto, de ministérios, da EBC, que é a empresa de comunicação desse governo, praticam atos antissemitas. O antissemitismo está espalhado em Brasília. Está espalhado nas fileiras dos partidos de esquerda. Alguns admitem isso de forma desavergonhada. E nada acontece. Porque no Brasil é tudo do lado da esquerda, é do bem. Né? O Ministério Público não reage, não defende os cidadãos que se sentem ofendidos. Temos 120 mil judeus no Brasil, metade no estado de São Paulo, por exemplo. Fora todas as pessoas que têm ascendência, que têm familiares, amigos. Essas pessoas estão sendo humilhadas com esse tipo de comentário antissemita nas redes, que partem de pessoas que têm cargo público e nada acontece. O Ministério Público, não sei o que eles estão olhando, mas para isso não. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, de outras cortes, que têm opinião para tudo. Eles têm opinião para tudo. Eles falam mal do Brasil no exterior, na Europa, em Nova York. Eles não se manifestam. Então, o mundo está se posicionando, e o Brasil também, mas do lado errado. Pois é, Consta, a gente está num momento que não admite meio termo, né? Ou você está do lado da civilização ou do lado da barbárie, e o Brasil parece estar escolhendo um lado bem negro. E está tirando da toca ou do bueiro, né, um monte de neonazista que passava o dia inteiro acusando os outros de nazismo. É engraçado que no Brasil, né, tudo era nazismo. Você é mais de direita, se você é patriota, se você é contra o comunismo, você é um nazista. Só não é nazista quem defende matar todos os judeus. É uma coisa impressionante. Me causa até um pouco de constrangimento algumas pessoas, né, comentaristas, propondo um cessar-fogo, que é tirar o direito legítimo de defesa de Israel e também de justiça, né? E alguns achando que é possível dialogar, usar a diplomacia com um grupo como o Hamas,
capaz de fazer as coisas que a Ana descreveu aí um pedacinho, né? E é duro demais falar, ver as imagens e vídeos, então nem se fala. Lembrando, o próprio Hamas está divulgando muitas dessas imagens. Os nazistas de Hitler, eles escondiam do mundo o campo de extermínio. O Hamas quer mostrar para o mundo o que é capaz de fazer, e ainda tem uma esquerda festiva, uma esquerda caviar aí no Ocidente, saindo em defesa da causa palestina, como se fosse sinônimo de Hamas. Então, é óbvio que tem que ter clareza moral nesse momento. Nós precisamos resgatar. Os tempos difíceis produzem esses homens fortes, né? E homens aqui, homens e mulheres, claro, porque nós precisamos resgatar o trio responsável pela debacle da União Soviética e queda do Muro de Berlim, né? João Paulo II, Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Nós estamos precisando de lideranças assim, com essa força. O Joe Biden fez um discurso razoável, se colocou do lado certo, em que pese ele e o Obama terem culpa no cartório, por terem feito acordos de pai para filho com o Irã, que é quem financia o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza, um país tomado por ayatolás xiitas fanáticos, malucos, que querem varrer Israel do mapa. Então, não há diplomacia, se você entender um pouquinho da história do Hamas, desses fundamentalistas islâmicos, não há diálogo possível, como queria a Dilma com a turma do ISIS. Não existe isso, é só entender que eles não querem mais território, eles não querem paz, eles não querem Estado Islâmico convivendo com o Estado israelita, eles não querem nada disso. Eles querem matar judeus. Matar, degolar, mutilar, estuprar. Quem não entendeu isso ainda não entendeu nada. Não entendeu nada. Precisa sair do jardim da infância ou parar de comentar, porque é constrangedor. Eu sei que tem gente alinhada à turma do mal por motivos sombrios, bizarros, mas tem os alienados. E esses precisam se dar conta de que estão lá sendo feitos de idiotas úteis. Viva a causa palestina! Nas universidades aqui dos Estados Unidos também. Não é no Brasil só, não. É uma fábrica de bitolados, de gente que perdeu completamente a capacidade cognitiva de entender o básico, barbárie e civilização. É preciso ter clareza moral, nós estamos diante de uma guerra política, cultural e espiritual. Tem gente que está defendendo o mal.